tá? Pra cima. Ok, a Bibi já tá aqui, o Jorge também. Deixa ele lá no meu Facebook. Toda vez que eu saio do Facebook, quando eu volto, não dá certo. Neto é neto, né? Deixa eu ir lá. Pronto, já me encontrei, já tô dentro. Eu falei com vocês hoje na abertura do programa sobre defesa pessoal, né? O que é defesa pessoal? E aí a gente já tinha conversado, a Bibi trouxe o Jorge, me apresentou o Jorge há dias atrás. E aí a defesa pessoal para a mulher. O que é exatamente defesa pessoal para a mulher? A gente vai falar, é o papo do programa de hoje, 11h25. Bibi, é com você. É sempre um prazer estar aqui, né? Eu fico muito feliz de estar nessa casa, estar no seu programa, Hélio. E, sem dúvida nenhuma, estar com meu amigo Jorge Biasio é sempre um prazer, enfim. E falando sobre esse tema, que é um tema cada vez mais urgente, quando a gente escuta essa semana no Fantástico e vendo o programa Hélio Carracena e lendo o Jornal Diário, a gente vai ficando assim cada vez mais apavorada quando a gente vê casos que aconteceram aqui bem pertinho da gente, como casos da Anique. A gente vai percebendo como se faz urgente se defender. Né? A estatística no Brasil é que 3 em cada 10 mulheres já sofreram algum tipo de violência doméstica ou algum tipo de violência, né? E quando a gente vai percebendo isso, que a estatística no Brasil são 27% das mulheres já sofreram algum tipo de violência física, você fala, gente, que dados são esses? Então, assim, quando a gente pensa que é uma coisa distante, isso não é uma coisa distante, vai se aproximando cada vez mais. Então, eu comecei a me interessar pessoalmente em fazer, em saber um pouco mais o que significa defesa pessoal para mulheres, né? E aí eu vou conversando com o Jorge, vou intensificando esse curso com ele e começo a perceber que é algo muito possível da gente saber e que eu quero que a minha filha no futuro faça, que eu quero que a minha mãe faça. Então, assim, é cada vez mais urgente e foi um prazer, Jorge, te conhecer, como era urgente te conhecer e eu não sabia disso. Então, bom dia Hélio, bom dia Bibi. Obrigado, Jorge. Bom dia aos ouvintes aí do programa Hélio Carracena. Eu já tenho uma experiência, né, de falar um pouco de defesa pessoal feminina, mas para a gente poder pontuar um pouquinho, na verdade, o que é essa defesa pessoal, a gente precisa primeiro falar o que é defesa, né? Então tem uma definição muito bacana de Max Weber, que ele diz que o Estado é o responsável, é o único, né, o órgão que tem a autonomia, a outorga de promover licitamente o uso da força. E aí a gente passa agora para o artigo 144 da Constituição, que diz que é dever do Estado promover a defesa e obrigação, né, e o dever do cidadão também. Tendo dito isso, como o Estado não vai estar presente 100% do tempo nas nossas necessidades, cabe a cada um de nós promover a nossa segurança, né? Então, tendo dito isso, defesa pessoal começa a partir disso daí. O que seria a defesa pessoal? Eu acho que a defesa pessoal ela é um estilo de vida. E uma das características da defesa pessoal é fazer com que você volte ao final do dia para sua casa vivo, íntegro, né, ileso, né, e livre. Livre de quê? Da justiça. A gente precisa saber quais são os nossos direitos e o que é que a gente pode estar fazendo. Aprofundando um pouquinho mais agora, dentro da defesa pessoal, a gente precisa falar que a defesa pessoal tem 3 fases. A primeira é o pré-combate, a segunda é o combate e o terceiro é o pós-combate. Então hoje o pessoal que está assistindo aqui ao programa, não pense que vocês vão sair daqui experts, achando que vocês são Jean-Claude Van Damme ou Bruce Lee, porque não se trata disso. A defesa pessoal no pré-combate é todo aquele cuidado que nós devemos ter, né, ao acordarmos e sairmos de casa, para que a gente volte para o final do dia em casa com essas 3 premissas sendo ok, voltar vivo, voltar ilesos e voltarmos livres e livres da justiça. Esse é o princípio básico. E aí tem umas dicas, né? Tem algumas coisinhas assim que a gente deveria estar fazendo no nosso dia a dia e que muitas vezes isso é relegado aí ao terceiro plano, né? Por exemplo, uma dicasinha, né? Você imagina que
nos dias de hoje, você vai sair à noite aí, você quer ir para uma balada, fazer alguma coisa, você quer se vestir de tal forma, você diz que hoje você está afim de beber. Então, dicas de defesa pessoal para esse tipo de coisa. Primeiro, vou pegar um Uber já que eu vou beber. Então tá bom, eu pego um Uber e sair com uma roupa um pouco mais, vamos dizer assim, sexy. Eu botei uma mini saia, eu fiz enfim. Onde é que eu me sento no Uber? Vou me sentar no banco de trás do motorista e não do banco do passageiro. Para que eu vou dar motivo para ele poder ficar olhando para mim? Esse é o primeiro ponto, né? Então, essa vestimenta que você está colocando para esse lugar que você está indo, você está chamando muita atenção? E tudo ok se você estiver, mas você é a única pessoa que está com essa vestimenta? Ou seja, o que é que eu quero dizer? Você vai de biquíni para dentro de um shopping center? Ou para dentro de um casamento? Não. Assim como você não vai de terno para a praia. Então, se você tiver com essa moderação, as coisas tendem a acontecer de uma forma diferenciada. Você está no bar ali, por exemplo, e você está com o seu copo. Você vai ao banheiro, ou você leva o copo, ou no retorno você joga o que você tem fora dentro do copo. Essa do copo é muito importante, né? Porque é muito comum isso acontecer, né, Hélio? Você tá, por exemplo, em algum lugar e isso, na verdade, a gente acaba não prestando atenção. Quando você está num grande centro, né? A gente, por exemplo, eu e meu marido, agora tá com bebê, isso não acontece com frequência. Mas antes a gente adorava quando ia para o Rio, ou ele ia dar aula, ou eu ia estudar. A gente ia com frequência e, tá num lugar maior, você leva o copo, ou então joga o líquido fora, mas numa cidade menor isso não acontece. Porém, agora a gente já começa a ficar preocupado e aí, sem dúvida nenhuma, a gente descarta o líquido, ou então caminha com o copo. Isso é muito importante a gente lembrar, né? Que é uma coisa que a gente acaba não fazendo e é super importante essas dicas, né? Não, e também, hoje, por exemplo, hoje você tem, com o advento da internet, e principalmente depois do evento da Covid, né, que todo mundo ficou em casa, enfim, agora as pessoas estão saindo, a tendência foi uma grande comunicação através da internet, através de aplicativos. Então, muitos solteiros hoje utilizam o Tinder, o Happn, seja lá o que for, para poder conhecer pessoas. Verdade. Né? E aí é o seguinte, é para deixar de fazer isso? Não, claro que não, faça, mas primeiro encontro, aonde? Poxa, se você puder fazer esse primeiro encontro num shopping ou num lugar onde tem muita gente... Olha, é verdade, eu conheci meu marido no Tinder, eu gosto de falar isso, já até foi uma brincadeira aqui, a gente já falou isso aqui, e eu marcava sempre em locais, assim, eu adoro o Recanto, né? Ele sabe que eu sou sócia frequentadora do Recanto. Sempre em lugares, assim, realmente bastante movimentados. Essa é uma dica de ouro. E olha, eu vou narrar para vocês aqui um fato verídico, uma coisa que aconteceu com uma pessoa da família Grace, uma mulher. Ela conheceu um camarada num aplicativo desse, de encontro, se não me engano foi o Tinder, e ela o levou para casa dele. Sem conhecê-lo previamente ou qualquer coisa parecida, levou para casa dele. Ele espancou essa moça durante a noite inteira, e se não fosse os conhecimentos de defesa pessoal, e agora na segunda parte, né, que é o combate, que ela tivesse aprendido, ela realmente tinha morrido. Ela precisou ficar em posição fetal, porque ele chutava ela e ainda bem que ela tinha esse conhecimento, né? Exatamente. Então ele não acertou as partes vitais dela. Porque em posição fetal ela se fechou, né? Exatamente. E por causa disso ela apanhou muito, mas ela conseguiu sobreviver. Nós tivemos um caso aqui em Teresópolis, eu não vou ficar contando o caso aqui, que o Jorge tem que entrar no que a gente quer, que é a defesa, né? Isso foi na Rádio Teresópolis, a gente está fazendo um apelo para uma moça que está precisando de um carrinho de bebê. O cara ligou para mim e falou, eu tenho carrinho de bebê, ela pode vir buscar aqui em casa. E ela foi buscá-la, esse cara também já morreu. Ele morreu... Ele morreu de causas naturais, tempos depois. Mas quando ela chegou na casa dele, ela estava grávida e ele enfiou a faca nela, ele matou o neném. A gente não sabe por que isso aconteceu até hoje. Ele foi preso, cumpriu pena e depois acabou morrendo. Não se sabe por que ele fez isso. Uma outra coisa interessante também dentro da defesa pessoal é o seguinte, as pessoas tendem a achar, por exemplo, um lutador, né? É claro, ele tem uma vantagem? Tem, assim, sou lutador e posso dizer que a gente tem uma vantagem sim. Mas a defesa pessoal, ela parte do princípio que você precisa se desvencilhar daquele problema imediatamente. E não você
entrar em vias de combate com aquela pessoa, né? Principalmente se você for mulher. Então, o cara fala assim, eu faço jiu-jitsu. Poxa, que bom. O jiu-jitsu é excelente, assim como o Muay Thai é excelente, mas quando a gente fala de defesa pessoal, o que a gente não quer é aquele combate contínuo. É você ter uma ou duas posições que você se desvencilhe daquele problema naquele imediato momento e caia fora daquela situação. Isso é que é a defesa pessoal, né? É que a gente trata como a defesa pessoal, você se desvencilhar daquilo o mais rápido possível. Você tem situações, por exemplo, aqui, aquele pessoal que pega o ônibus, né? Eu ia te perguntar isso agora, dentro do ônibus. Dentro do ônibus, pois é. Então, você está dentro do ônibus, a moça está segurando ali no... Acontece muito. Direto ali, está segurando ali em cima e vem aquele camarada que é o mal intencionado que... Vai chegando pertinho, pertinho. É o famoso encoxador, né? É o cara que é encoxador. Beleza, dá licença. A gente levanta, né? E aí é o seguinte, está segurando com a mão, se colocar... Pura e simplesmente só fazer isso daqui, você já está afastando o pessoal. Presta atenção. Já está afastando. Aí ele trocou de lado. Dá uma cotovelada nele e coloca aqui também. Ele não consegue se aproximar o corpo com o corpo. Não consegue. O cotovelo atrapalha. Isso é defesa pessoal. Né? Então, esse simples ato, né, você consegue de se desvencilhar daquele camarada. Coisas assim, bem rápidas, né? Poxa, Bibi, segura aqui no meu pulso. E você tá dentro de casa e aí alguém segurou a violência doméstica, né? Tende muito a isso, ao homem segurar a mulher aqui assim no pulso, né? Para onde eu tenho que sair? Isso é muito rápido. Ela aqui tem 4 dedos, ela aqui tem um só. Hoje eu preciso romper aonde ela tem um único dedo. Aqui. Eu não vou sair para onde ela tem 4 dedos. Isso são coisas rápidas que a gente consegue aprender. Dentro do esquema da defesa pessoal, de coisas assim simples e que você, com poucas coisas, consiga se desvencilhar daquela história e sair daquele recinto. E não combater. É diferente, então. A defesa pessoal é diferente do combate. E, gente, eu posso falar assim, Hélio, porque desde que eu conheci o Jorge, né, a gente vem fazendo e ele vem me ensinando essas situações, porque como mulher eu comecei a achar assim fundamental, né? E realmente são coisas que funcionam muito. Você já sofreu algum tipo de violência na rua? Olha, nunca sofri, graças a Deus, mas eu acho que a gente precisa estar sempre muito atuante com relação a isso, né? E quando a gente começa a perceber, porque a gente fica muito com a ideia do combate, né? A gente fica sempre com a ideia do combate. E quando a gente começa a perceber que pelo contrário, a gente precisa evitar o combate, sempre, né? E assim, é muito interessante essa ideia. Então, antes eu pensava em lutar, porque eu sempre gostei muito, né? E fiz jiu-jitsu um tempo, até tô parada, mas fiz jiu-jitsu. E, na verdade, como ele disse, não é que a gente não tenha que fazer, mas a ideia é evitar o combate, para que você possa, inclusive, pedir socorro, né? Então, quando você precisa se liberar rapidamente. E quando você vai tendo essas noções que o Jorge te dá, então, assim, realmente se libera. Aqui tem um dedo só. Se você pegou, se libera e sai correndo, ou para se prender num quarto, para que você possa ficar a salvo, ou para pegar o celular e pedir socorro. Então, a ideia principal não é você combater, porque, por óbvio, o homem é mais forte. Isso é um fato. Eu posso dar 3 exemplos, assim, bem rápidos de um esquema desse. Um aconteceu ontem comigo. Eu fui ao Recanto, fui tomar um café, e aí fui estacionar meu carro. Tinha um carro parado à minha frente, e aí eu entrei na vaga. Quando eu saí, estava com os convidados, o rapaz chegou para mim e falou assim, eu ia estacionar aí. Aí eu perguntei para ele, falei, tem mais 2 vagas ali na frente. Aí ele falou assim para mim, não, mas eu ia estacionar aí. Eu falei, tudo bem, meu amigo, não tem o menor problema. Faça o seguinte, eu vou tirar meu carro aqui, você entra, eu vou botar nas outras 2 vagas lá. Isso é defesa pessoal. Né? Alguém chega e diz assim, mas por que você não encarou o camarada? Aí você pergunta, para quê? Eu não sei se ele tem uma arma ali naquele momento, eu não sei o que é que ele tem ali naquela hora, né? Exatamente, é o que eu falo direto pro meu marido, né? Porque meu marido é muito interessante, nós sofremos não foi contra a mulher, mas violência, né? A gente estava caminhando no Rio, descemos assim, estávamos na Zona Sul, e meu marido é muito forte, né? Ele é grandão, ele é musculoso, um beijo, meu amor. E ele estava com um cordão, esqueceu de tirar o cordão, tirou o Apple Watch, mas não tirou o cordão de ouro. E andando na orla, o cara foi pra cima dele e virou, e o Marcelo ficou completamente estático, assim, né? E o cara achou que ele fosse revidar, quando na verdade, né, pra quê?
Pra que o revide? Eu acho que é justamente isso. Você não sabe hoje, o mundo tá tão louco que você não sabe se o cara tá com uma arma, né? Pra quê? Exatamente Bibi, isso. Vocês sabem que o maior... tem um estudo, não sou eu quem estou dizendo não, né? Mas tem um estudo que diz o seguinte, que boa parte dos policiais militares, né? Polícias, que vêm a óbito fora do ambiente de trabalho, vêm em casa. Por quê? Porque simplesmente negligenciam, né, a defesa pessoal. Vamos lá, vamos explicar isso rapidamente aqui, para o pessoal poder entender. Eu digo que defesa pessoal é um estilo de vida, ou você tem ou você não tem. E tudo bem se você não tiver, né? E aí eu costumo dizer também assim, que o teu anjo da guarda sempre fala para você assim, olha, porra, eu estou fazendo minha parte, mas faz o seguinte, me ajuda, porra, né? Então, situação 1. Imagina que você, em defesa pessoal, você tem o seu bebê, você está dirigindo. Ok. Aonde você coloca o bebê na cadeirinha? Atrás do motorista ou atrás... Outra coisa que eu aprendi com o Jorge também. Ou atrás do passageiro. Pessoal, tudo bem, qualquer um dos dois lugares. Porém, se você estiver tratando de segurança, sempre atrás do motorista, por dois motivos. Atrás do motorista. Por dois motivos. O primeiro é o seguinte, imagine que eu dirigindo o carro, se eu tenho a iminência de bater o carro, a tendência é que eu me livre, já que eu estou no banco do motorista, né? E leve o passageiro. Vai se defender. Então, pois é, nessa defesa, bate o passageiro, a criança atrás de mim, vamos dizer que, entre aspas, ela estaria salva. Ok. Agora, você imagina que você está parado na linha amarela, na linha vermelha, Rio de Janeiro, o trânsito totalmente parado, arrastão e tiroteio. Então é assim, um assalto ou qualquer coisa, você abrir a porta do carro, é muito mais rápido você abrir a porta de trás de você e tirar o bebê do que você ter que dar a volta para poder tirar do outro lado. Porque é comum, só contextualizando aí, é comum nós mamães, né, colocarmos do lado oposto porque a gente vira mais rápido para olhar. Né? Então a gente entende, tá, gente? Eu também colocava do lado oposto, não por falta de cuidado, pelo contrário, é porque é mais fácil você olhar e dar uma olhadinha no bebê ali, né? Então, assim, o que eu fiz? Eu comprei aquele suporte de celular e aí eu dou uma olhadinha no espelho e vejo o bebê atrás de mim. Mas até pela essa dica do Jorge, agora ela fica atrás de mim. Então, quando você está muito grilado na parte da segurança, da sua defesa, o bebê é atrás. Se você quer o seu conforto de parar no sinal e olhar para ver que o bebê está tranquilo ali, ok. Só reze para que nada aconteça. Bota o celular assim mais alto, aí dá uma ligadinha na câmera e vê atrás. Eu também acho que agora o bebê é atrás da gente. Essa é uma coisa. Você está em casa, por exemplo, e você tem uma arma em casa. Aí você está com sua esposa, né? Você com o Marcelo em casa. E você tem uma bebê. Ok. Então, Marcelo tem porte de armas, é policial, seja lá o que for, vocês estão ali no quarto, a arma está ali. O alarme da casa tocou. Subentende-se que você tem um grande problema. O que fazer nesse momento? Poxa, o protocolo diz o seguinte, Bibi, saia imediatamente do quarto, vai para o quarto da Maria Laura, né, sua filhinha, né, tranque a porta, leve o celular e chame a polícia, porque o Marcelo é quem vai segurar o rojão ali naquele momento. Bom, legal, esse é o protocolo. Alguém pergunta assim para mim, então seria bom que nesse quarto tivesse uma arma, né, Bibi? Só se você souber atirar. Porque se você não souber, a arma é contra você. Se você não souber manipular aquilo ali numa hora de tensão, você não vai conseguir dar conta do recado. E isso requer o quê? Treinamento. Porque, na verdade, nós somos o que repetidamente fazemos, né? É treinar todo dia. E questões assim... São questões bobas, né? Você imagina que até na rua, por exemplo, uma coisa assim, bem simples aqui. Levanta aqui, bebê. O casal tá andando, né? E aí, se eu sou destro, a minha mão direita tem que estar livre, né? E nós estamos caminhando. Se eu percebo que existe alguma coisa à minha frente e que eu sou a defesa do casal, a primeira coisa que eu faço é trazer esse meu braço aqui, ó, e te puxar para trás de mim. Você vem para trás de mim, nessa hora você já tem que ter o treinamento suficiente para saber o seguinte, procure um lugar abrigado, passa a mão no telefone, se tiver que chamar a polícia vai, porque sou eu a linha de frente. O homem já faz isso inconscientemente, né? Pois é.
É inconsciente, Agora, mas a sua parceira tem que estar treinada para esse tipo de coisa. Agora, uma coisa que você falou aí, não necessariamente, eu sou destro, mas não necessariamente eu uso, que às vezes eu pego ao contrário, eu fico com a mão direita segurando. Não tem problema, mas é o seguinte, se você estiver tratando de defesa, né, se você quiser tratar desse assunto dessa forma, imagine que você tenha uma arma na sua cintura. Com qual mão você utiliza essa arma? Se é com a direita, não tem jeito, você não pode segurar com a mão direita a sua parceira, entendeu? Parceiro, seja lá o que for, né? Quem tiver de posse da arma. Se você tiver, por exemplo, Carraciana, num supermercado, e você tiver armado dentro desse supermercado, você é a segurança daquela pessoa que está ali. Quem empurra o carrinho? Você ou a pessoa? Ainda que outras pessoas achem que isso não é cavalheirismo, é a outra pessoa que tem que empurrar o carrinho, porque você é a iminência da segurança ali naquele momento, entendeu? Só que isso tem que estar ensaiado. Se não tiver, não sai, não adianta. Isso é defesa pessoal, não é combate. Tudo isso que nós estamos falando... É o contrário de combate, né? Exatamente. É para fugir desse combate, na verdade. Combate é a última coisa que a gente quer, né? Claro, claro. E para o combate, obviamente, teremos que ter outros artifícios, outros argumentos, outras técnicas, né? Para que você possa sair de uma situação daquela. Talvez até o telespectador aí venha perguntar o seguinte: Jorge Biasio, o que é que você faria se um cara apontasse uma arma para você? Pô, leva tudo. Tá aqui, toma, o que é que você quer? Relógio, celular, leva. A ideia é que ele não atire. Leva. Não tem jeito. A defesa pessoal, você entrar dentro de um restaurante, ficar de costas, eu particularmente já tenho isso, né, comigo, ficar de costas para a entrada, nunca. De frente, eu de frente. E sempre olhando tudo que está acontecendo. Sempre olhando. Eu tenho total noção de tudo que está acontecendo dentro do restaurante. A gente está falando sobre coisas que não acontecem em Teresópolis, né? A gente vive numa cidade calma, tranquila, pacata. Ainda essa semana aqui o pessoal do ProEd estiveram aqui comigo, a gente está falando sobre isso. E o grave problema aqui são as drogas. Mas você não acha que, por exemplo, uma Câmara de Vereadores, por exemplo, eles não deveriam também se preocupar, porque a gente não vê isso acontecer, com segurança no município? Até onde que uma Câmara de Vereadores, até onde que um prefeito pode se preocupar com isso? Pois é. Aí agora a gente parte para um tema chamado segurança pública, né? E a segurança pública, ela obviamente, ela é responsabilidade do Estado. A gente pode cobrar dos órgãos competentes, a Câmara dos Vereadores, por exemplo, aqui pode estar cobrando dos órgãos competentes que a segurança seja mais intensificada. Porém, isso parte de uma premissa, né, de que o governo precisa atuar aonde ele realmente não entra. E aí, assim, Hélio, eu imagino da seguinte forma. Eu vou dar um exemplo claro de Rio de Janeiro. O PP no Rio de Janeiro. O pior plantão que um policial militar pode tirar dentro de uma UPP. Não tem um policial militar que vá para o seu dia de trabalho satisfeito sabendo que ele está dentro de uma UPP. Ele quer ficar em qualquer outro lugar, menos dentro de uma UPP. E você me pergunta o seguinte, por quê? Me pergunta. Por quê? Porra, Hélio, excelente pergunta. Eu estava esperando que você fizesse essa pergunta aqui para mim. Você imagina que nesse dia tem uma batida policial e o BOP subiu. E aí acontece o que normalmente a gente vê que acontece mesmo, o cara matou 500 pessoas lá em cima, desce com os corpos, fizeram... Quem é que fica ali na UPP depois? É esse camarada ali. Então ele não quer aquilo, entende? E outra coisa, presta atenção, a UPP, o posto da UPP está aqui, 2 ruas acima, tráfico de drogas funciona normalmente. Isso é uma política pública. Você realmente tem que querer combater esse tipo de coisa. E como é que você combate isso? Você combate pura e simplesmente só atuando em cima daquela unidade que está ali, do traficante de droga que está no morro fazendo acontecendo? Não. Esse negócio ele é muito mais sério. Você tem que ir em quem abastece aquela história lá. E quem abastece esse morro, abastece o político, abastece o judiciário, entendeu? É uma linha muito tênue, né? Aquilo que a gente está falando, é um negócio muito sério. E a gente toca, né? E ele falou numa palavra-chave, né? Política pública.
E aí você falou assim, mas isso aqui não acontece em Teresópolis, né? Mas eu fico pensando que a gente também não tem política pública para absolutamente nada e também não tem para segurança pública. Não tem. Quando a gente fala assim, né? Não acontece em Terê, mas também se acontecer a gente não está preparado. E quando a gente fala em violência doméstica, por exemplo, eu fico pensando que a gente não tem uma política pública simples. Vamos pensar que hoje a gente tem recomendações. A gente sabe, hoje eu fiquei bastante feliz que uma comandante mulher assumiu hoje a região dos Lagos, né? E aí ela estava falando, olha, eu conversei com os delegados, eu conversei com a região para ver o que a gente pode fazer. Polícia Militar. Polícia Militar. Eu fiquei bastante... Aqui no Corpo de Bombeiros é uma mulher. É uma mulher também. E eu fiquei bastante feliz, obviamente eu não tenho como me felicitar, né? Mas vamos pensar que hoje um vereador fosse pensar numa política pública e vamos pensar que ele fosse nos bares da cidade, vamos pensar que eles fossem nas boates da cidade dizendo o seguinte, olha... Vamos colocar uma política pública que se uma mulher fosse pedir socorro aqui dentro, se ela fosse pedir... A gente tinha aí a história de pedir um drink, né? Um determinado drink, seria pedir socorro. Então vamos tornar isso numa política pública? Como é que ela pede socorro hoje dentro de um bar da cidade, né? Então, assim, políticas públicas básicas que necessariamente conduzissem essa mulher num ambiente de segurança. Você lembra da história do X no batom? A história do X no batom. Então, sai na rua perguntando, ninguém sabe disso. Isso se perdeu, exatamente. Então, quando a gente pensa nessas situações, a gente pensa na seguinte questão. A gente hoje, por exemplo, a gente tem que cobrar, né? O pote, ele tem um determinado número de vagas que são feitas para mulheres que sofrem violência doméstica. Isso também precisa ser cobrado, quando na verdade não necessariamente precisaria cobrar. E dentro né? desse pote, quem é a pessoa que trabalha, que é qualificada para poder prestar esse tipo de serviço? Ou seja, esse tipo de serviço é profissionalmente feito ou ele é politicamente indicado? Exatamente. Porque se for politicamente indicado... Nós não temos uma solução para esse tipo de coisa. Então, ainda. na verdade, quando a gente fala em segurança pública, a gente também tem que falar em política pública para isso, né? Então, assim, quando a gente vai falar em política pública, a gente pode falar também de segurança pública de pedido de socorro. Por exemplo, defesa pessoal, a gente pode ter isso colocado nas escolas, já desde a tenra infância. Isso também é política pública e isso a gente está falando de segurança pública. Porque, aliás, para o vereador. Isto já é um projeto aprovado. Esse projeto do vereador Maurício Lopes e que não foi sancionado pelo prefeito Vinícius. Então, quando a gente está falando em segurança pública, a gente não precisa ir distante. Isso não existe ainda. E temos outro problema. O problema é o seguinte, Hélio, é justamente aquela sua fala, né? Porque Teresópolis, aqui é uma cidade mais pacata, né? A gente achar que nunca vai acontecer no quintal da gente. Nunca acontece, né? E aí? Pacata até que momento, né? Até que momento eu, por exemplo, agora todas as vezes que entro no meu dom, eu levo um susto porque eu vejo aquela cavalaria, eu acho lindo o Rap Monte, né, gente? E vejo aquela cavalaria, eu acho super bonito. Mas o Rap Monte, ele também é um tipo de polícia quando acontece um determinado número de incidentes naquela localidade. E aí eu falo, caramba, né? Então, quando a gente começa a perceber isso, até ontem não tinha. E se tá tendo, então alguma coisa tá acontecendo. Você quer ver uma coisa então legal? Significa dizer segurança pública. Jorge, só um minutinho. A Cláudia está aqui com a gente, ela já falou, para combater o tráfico é preciso fechar fronteiras, isso até tem sido feito, né? Mas sempre passa alguma coisa. Ela está mandando um beijo, Cláudia Greenberg mandando um beijo para você. Cláudia, um beijo. E ela voltou, ela falou, Cláudia. É necessário criar cartazes, colocar nos banheiros públicos sobre os cuidados. Comando essa tarefa no Rio de Janeiro. Em Teresópolis, já vi essa tarefa no Rio de Janeiro. Em Teresópolis tem muito a se fazer. Falta muita política pública na cidade. A violência contra a mulher em Teresópolis existe e não é divulgado. Não, é até divulgado, Cláudia. Só que aí a gente já entra num outro caminho que não é o tema de hoje. Eu posso até depois chamar o Jorge para voltar aqui e a gente falar disso. Até porque também a gente não teria tempo. A violência contra a mulher em Teresópolis ela é muito grande e é muito divulgada sim. Mas só que as mulheres, aí já vai uma pergunta para você, Jorge. Também para você, Bia. Só que as mulheres, elas se escondem, elas têm medo. É o constrangimento, também, é vergonha. Eu entendo isso. Isso é um negócio muito sério. Na minha concepção, assim, o que é que eu faria numa situação dessas para poder ajudar mulheres assim? Eu criaria um núcleo especializado para atendimento somente delas e que tivesse mulheres ali naquela história para que fizesse o primeiro atendimento, para que depois levasse isso a uma delegacia. Porque, inclusive, Hélio, data de hoje,
é constrangedor para um policial quando ele prende alguém na rua e que essa pessoa chega numa audiência de custódia, o bandido sai antes do policial, e o policial tem que preencher uma porção de documentos que ele fala assim, a gente está enxugando gelo. Quando as pessoas costumam dizer assim, falam para mim assim, mas isso não acontece muito aqui, eu gosto muito de brincar com essa história e faço sempre uma pergunta. Você sabia que a cabine do avião, né, onde o piloto lá, né, leva o avião, ela é blindada? Você sabia? Sim. Sabia. Você sabe qual é o nome da cabine desse piloto? Eu apelidei de 11 de setembro, porque até antes do 11 de setembro ela não era blindada. E aí é o seguinte, quem é que imaginaria que 3 camaradas iriam sequestrar 3 aviões, jogar um no Capitólio e derrubar 2 torres gêmeas? Gente, isso era impossível acontecer nos Estados Unidos. Então é o seguinte, enquanto você tiver 1% de chance disso acontecer, isso é viável, trate como possível. Possível, é possível. Isso é política. Mas aí você teria que ter o poder público pensando, por exemplo, num local que já deveríamos ter aqui em Teresópolis até para fazer a prevenção. Perfeito. Ok, Exatamente. concordo contigo. Exatamente isso. Porque não adianta só você ter o discurso, de você chegar, pregar para poder falar, não, tem que ser assim, tem que ser assado, e ninguém faz. Essa que é a grande verdade. Exatamente. Então, é uma coisa que tem que se pensar aí, os futuros candidatos pensarem, já chegar com isso aí. Aliás, nós temos 2 vereadoras, né, lá na Câmara, a Érica e a Márcia, que deveriam pensar nisso também, né? Aliás, em política pública para a mulher, que envolve segurança pública. Eu tenho conversado muito com a Márcia sobre esse assunto, e agora só que esbarra no Executivo. Sim. Aí esbarra no Executivo, o Executivo a gente sabe aqui que aí já é uma outra história. Mas não existe, por exemplo, você por exemplo, que tem experiência nisso, você criar um plano para Teresópolis? Olha, isso pode ser criado, né? Isso aí, até eu venho conversando muito com a Bibi, a gente está em vias, né, disso aí, de pensar em fazer um projeto disso poder acontecer. É lógico que uma andorinha só não faz verão. Você precisa de algo concreto, além desse projeto, e fazer que esse projeto tome consciência, né, e vire uma conscientização coletiva para que você possa aprovar essas leis, né, o projeto de lei dentro do legislativo, e que o executivo venha a cumprir isso, né. Mas isso, obviamente, pode ser feito e pode ser um grande embasamento, pode ser uma coisa que seja o carro-chefe de alguém. A Cláudia botou aqui, esse local pode ser na Sala Lilás. Não, eu não vejo assim não. Eu acho que isso deveria ser, por exemplo, Meudon, que é onde a Bibi mora, eu vou muito ao Meudon. Ali teria um local CRAS, ou numa igreja, por exemplo, um local onde as mulheres poderiam ir aprender defesa pessoal. Né? Eu acho também. E já se pensando em prevenção. Mas isso é um local, não é para aprender a lutar, mas para aprender... Aliás, é o contrário. Gente, olha, é uma coisa tão maravilhosa que é o contrário da luta. É o contrário da luta. Não é para aprender a lutar. Não, é o contrário da luta. É para você ter a consciência de que você pode se defender. Ai, Bibi, é porque eu tô na iminência de lutar, é na iminência de combater alguma coisa? Não. É para que você, assim, você vai muito ao Rio de Janeiro, porque você vai ao banco, porque você pega um ônibus, e aí você vai aprendendo que o seu corpo é um templo. A ideia principal é porque, gente, muitas mulheres, na verdade, sequer sabem o que é violência. A gente fica pensando que violência é apanhar só, mas violência é quando você, sem a permissão, alguém encosta em você. Isso é violento. É quando alguém, na verdade, acha que pode fazer o que você quiser. Alguém que encosta em você, na verdade, está te violentando, se aquilo não tem a sua permissão. Sabe aquela pessoa que, sem querer, querendo, encosta em você no ônibus? Não, não necessariamente. Aí você vai botar o seu cotovelo, como o Jorge falou, e vai proteger o seu templo, porque aquilo não foi permitido por você. Então você vai aprendendo como se defender daquela injusta agressão. Não é isso, Jorge? Exatamente. E isso eu aprendi com essa amizade maravilhosa que o tempo me deu, que foi o Jorge, que o Por Teresópolis, um grande beijo para esse grupo querido, me deu, dizendo o seguinte: olha, Bibi, você na verdade não pode permitir isso. E aí eu tive uma filha mulher que eu preciso dizer o seguinte para ela: olha, Laura, não é dessa forma, você tem uma maneira de se defender com relação a isso.
Porque, gente, nós somos 51% da população e que a gente precisa tomar a nossa, e eu sempre falo isso aqui no Hélio, a gente precisa tomar a nossa consciência no mundo, né? E dizer o seguinte, olha, aqui, você pode fazer tudo comigo, desde que eu permita. Olha, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu luto judô, eu tenho 61 anos hoje, luto judô há 52, sou da seleção brasileira veterano, tenho título aí de tudo que é jeito, luto jiu-jitsu, tudo competitivo, né? Eu participei de um curso, Hélio, Bibi, com um camarada, Forças Especiais do Exército, esse cara. E aí ele mostrou ataques com faca, e defesas em ambientes confinados, e ataques também em ambiente confinado. O que é um ambiente confinado? Imagina um ambiente 2x2, né? Eu, com o conhecimento que tenho, que todo dia a gente está aprendendo, e esse cara não faz luta nenhuma, eu não quero estar num ambiente confinado com esse camarada, porque eu vou morrer muito rápido. A habilidade que ele tem para poder exterminar qualquer coisa na frente dele, porque é um negócio de combate, né? Não é competitivo, e essa é que é a grande diferença, precisamos deixar isso bem claro. Uma coisa é você pegar um excelente lutador de judô, de jiu-jitsu, seja campeão de tudo que é jeito, esse cara sabe se defender? Sim, mas ele tem como objetivo dele o esporte competitivo, né? Não é o esporte na área da defesa só, né? Esses caras de força especial, não. Esses caras, eles precisam ir de um ponto para outro e eliminar quem tiver na frente deles. Jorge e Bibi, nosso tempo está esgotado, mas eu sempre deixo isso acontecer aqui no programa, a coisa ficar no ar. Porque, na realidade, você falou de defesa pessoal, mas nós não estamos falando de luta. Nós estamos falando de nos defender, por exemplo, evitar uma briga no trânsito. Perfeito. E a gente não dá para terminar esse assunto hoje. Eu queria saber se a gente pode, logo no início do mês que vem, agora que a gente já está fechando o mês, se eu posso ter vocês aqui para a gente dar seguimento a esse bate-papo. Que vai ser um prazer estar aqui, podendo falar de um assunto que eu gosto muito. Eu nem preciso falar, né, Hélio? O que você mandou, eu tô aqui. Tem uma pessoa mandando aqui beijos, mandou muitos para você. Um beijo. Tá? Não é teu marido, não. Ih? Tá? Mandou muitos aqui para você. Você deve conhecer. Ela mora em Cabo Frio, Elza Pacheco. Elza! Um beijo enorme. Elza está aqui com a gente. Elza, um beijo também para você. Obrigado aí. O pessoal que está aqui com a gente, o professor Márcio, lá nos Emirados Árabes, a Cláudia, enfim, todo mundo que participou do programa hoje. Muito obrigado a todos vocês. Amanhã tem programa Debates ou não. A gente não definiu ainda o que a gente vai fazer amanhã. Durante a tarde é que a gente vai definir, atrasou um pouquinho a reunião de pauta dessa semana, né? Mas a gente ainda não definiu. Mas às 10 horas da manhã a gente está aqui. Às 10 da manhã, programa Hélio Carracena, com ou sem debates, a gente vai estar aqui amanhã. E tem reprise hoje às 4 horas, tem reprise à meia-noite, daqui a pouco está no YouTube. Ô Jorge, muito obrigado e topa voltar então. Bom, com certeza. Obrigado a você pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado também a essa grande audiência aí do programa Hélio Carracena, a todos os ouvintes aí. Fica um forte abraço aí para todo mundo. Bibi, como já é sócia da casa. Um beijo enorme, um beijo pro meu filho Antônio, que é teu fã, tá lá nos assistindo. Pra Laurinha, minha mãe, Vivi, eu tenho que chegar aqui igual o show da Xuxa. Eu tenho que mandar um beijo pra todo mundo, porque tá todo mundo lá sentado na sala, te assistindo. Meu pai, Luzia, Vivi, um beijo enorme. Obrigado a todo mundo. Antônio, ó, vem aqui no programa qualquer dia, quando tua mãe vier, vem junto. E vambora. Tá na hora. 12:02. Amanhã a gente tá de volta, 10 da madrugada. Tchau, pessoal. Bom final de tarde.